Que louvor, hein? Que adoração a Deus. Nossa. Depois disso aí, assim, parece que se ficar só nisso a noite inteira já tava maravilhoso. Queria passar para vocês um pouquinho daquilo que Deus tem queimado no meu coração, daquilo que Deus tem falado comigo. E o título da mensagem de hoje é meio estranho, mas chama Ubuntu. Eu não sei quantos de vocês conhecem essa palavra, Ubuntu. Mas Ubuntu é um costume, é uma ética africana que diz o seguinte: sou o que sou porque somos todos nós. Ou seja, mais para frente eu vou estar explicando um pouquinho para vocês sobre Ubuntu. E eu queria que todos nós abríssemos nossas Bíblias em João, capítulo 17, versículo 20, do 20 ao 23, que nós vamos estar lendo. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas nós temos um tema desse ano que chama Ripple. Eu não sei, tipo assim, se a pronúncia está certa, mas é mais ou menos isso, em inglês. Que quando é lançada uma pedra na água, ela faz aquelas ondas em volta dela, certo? E isso aí que se chama Ripple. E uma vez esse tema tocou nos nossos corações e começou a queimar até a partir do nosso líder Isaac, e começou a falar comigo que essa pedra seria como se fosse um evangelho tacado em nossas vidas. É como se fosse o evangelho entrando nas nossas vidas. Uma vez que você taca uma pedra na água, é impossível dela cair ali e não fazer nada. Sempre vai acontecer aquelas ondas. Ou seja, é impossível do evangelho entrar na sua vida e ficar parado dentro de você. O evangelho ele tem que entrar dentro de você e ele tem que expandir, as pessoas através da sua vida têm que conhecer quem Cristo é. Porque elas vão saber quem Cristo é através de nós. É nós que somos o espelho de Cristo, é nós que vamos levar Cristo para elas. E Deus começou a ministrar no meu coração de como ser espelho de Cristo, de como nós transmitirmos a palavra de Deus. E ele começou a falar comigo que nós temos que transmitir, começar através do básico. Às vezes a gente começa a querer falar muitas coisas, tipo assim, fazer muito evangelismo e tudo mais, tá certo, mas nós temos que começar daqui de dentro. Nós temos que começar do básico. E todos já abriram em João 17, 20, 23, amém? Quem abriu dá um glória aí, fala assim, glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Diz assim, não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos os que crerão em mim por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentam a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviastes e que o amas, tanto quanto me amas. Amém. Que palavra top. Aqui é uma oração que Jesus Cristo, há pouco antes dele trilhar um caminho de dor, trilhar um caminho de sofrimento por amor a nós, essa oração ele fez ao Pai. E nessa oração, Deus começou a falar comigo que tinha 3 propósitos nessa oração. E eu comecei a pensar, que 3 propósitos? Tipo assim, Deus fala que nós temos que ser um, ok? Mas como assim, 3 propósitos? E Deus começou a falar que primeiramente,
que primeiramente Cristo, o seu primeiro propósito nessa oração, ele faria 99%. Mas como assim ele faria 99%? O primeiro propósito fala em nós sermos uma família para Deus. Quando Deus olha para nós, mesmo nós sendo totalmente pecadores, nós temos, assim, éramos julgos de réu, nós não merecíamos nada, mas mesmo assim Ele olhou com graça para nós e falou assim: eu quero que eles façam parte da minha família, eu quero que eles façam parte comigo. Então Cristo, Ele em unidade com o Pai, Ele vira e fala assim: Pai, eu quero que eles façam parte conosco, eu quero que eles estejam fazendo parte dessa família. Eu não quero que seja só apenas nós três, mas que, tipo assim, todos nós sejamos um em uma comunhão, uma unidade perfeita, assim como nós três somos. E aí é onde que ele caminha para ser crucificado. Logo após, ele, no texto fala que ele caminhou para o Monte das Oliveiras e ali os guardas pegaram ele. Então, ali, aquele momento que ele foi crucificado, ele fez 99%, porque se não fosse através da vida dele, isso não era possível. Não era possível de hoje, eu e vocês ser chamados de filhos de Deus. Então, como eu falei, e é bem interessante, porque como eu tenho irmãos, a gente sabe que, tipo assim, sempre rola aquele ciúmes, né? Tipo, minha mãe, meu pai gosta mais do meu irmão, que não sei o que lá. E tipo assim, sempre é assim. Mas Cristo não. Cristo não, cara. Cristo olha para você e fala assim: aquilo que eu tenho, eu quero que vocês também tenham. Aquilo que eu tenho, eu compartilho com vocês. Se for preciso, eu morrer numa cruz, eu vou morrer para vocês terem aquilo que eu também tenho. Cara, assim, chega a ser constrangedor o amor de Cristo por nós nem merecemos nada. E mesmo assim Ele falou assim: eu pago o preço por vocês. Eu pago o preço por vocês. Então, esse primeiro momento, Ele fala assim: eu quero vocês como uma família para mim. Eu quero vocês como uma família. E aí, que parte que nós começamos a fazer parte dessa família? É quando nós nos entregamos a Cristo, que é apenas os 1%, porque os 99% Ele já fez a parte dele, Ele já morreu na cruz, Ele já conquistou tudo aquilo que era para nós. Glória a Deus. Então esses 1% é quando a gente se entrega a Cristo. E como um presente que ninguém poderia nos dar, Ele nos dá, de ser chamados de filho. Ele fala: eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu te chamo de filhinhos. Aleluia. Ele te ama, Ele tem um cuidado especial por você. E no segundo propósito que Cristo ministrou sobre minha vida, foi que nós somos um corpo com Ele. Nós somos um corpo com Cristo. A partir desse momento, aí o que acontece? Pronto, fazemos parte da família, mas e aí? Quando você entra numa família, quando você entra numa casa, quais que talvez são as primeiras coisas que te passam? Olha, o banheiro tem que deixar limpo, seu quarto tem que ficar arrumado, você tem deveres, você usou uma vasilha, você lava. Então, assim como o corpo de Cristo também, nós temos coisas a fazer. E uma das coisas que Ele nos deixou, que Ele falou nesse texto, Ele disse assim, Ele falou assim: que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa é a nossa missão, de mostrar Cristo, de ser espelhos dele, espelho de Cristo. Ele veio aqui na terra e se fez cabeça. Ele não precisava disso. Ele não precisava de se fazer por isso. Mas Ele se fez cabeça para que nós juntos fôssemos um corpo com Ele. Que nem eu disse, Ele deu, aqui no texto fala que Ele deu a glória dele
para nós. Então, eu comecei a imaginar na minha cabeça. Quem aqui, todo mundo sabe o que é um carro manual, né? Hoje em dia tudo é automático, mas um carro manual. E eu comecei a imaginar, quando a gente está dirigindo um carro manual, aí a gente, só a nossa cabeça que está comandando o destino, e é só os nossos olhos que estão vendo ali a direção, por onde nós estamos seguindo. Mas todo o nosso corpo está em movimento, trabalhando em prol que a gente chega no destino. Se nós formos olhar, a nossa mão direita está aqui passando marcha. Enquanto a nossa mão direita está passando marcha, a nossa esquerda está pisando na embreagem para que passamos. O pé direito está acelerando. Então, tudo está trabalhando para que nós chegamos no nosso destino. E é assim no corpo de Cristo. Todos nós temos que trabalhar. Um dia desses, Isaac postou até um trecho de um livro que me chamou muito a atenção também. Que dizia, era quantos por cento mesmo, Isaac? Era 15? Isso. 15% da igreja são os que carregam 85%. Cara, que forte. 15% são aqueles que buscam a Deus, são aqueles que trabalham para que os 85% fiquem apenas sentados na igreja, escutando a palavra. O que nós temos feito para que o corpo de Cristo seja levado àqueles lá fora que não conhecem a Cristo? O que será que nós temos feito para que aquelas pessoas lá fora que tanto necessitam conheçam a Cristo? Se não for através de nós, quem levará eles? É muito forte, porque isso começa a cutucar o nosso ego. Porque nós paramos para pensar, cara, o que eu tenho feito? Na verdade, nós poderíamos estar fazendo mais. Nós poderíamos, no nosso trabalho, em ser corpo ativo de Deus, não indica somente em estar aqui na frente, ou não indica somente cantar aqui na frente, mas indica, aonde você estiver, está levando a palavra de Deus. É com a sua vida você declarar que Cristo morreu e reviveu para que você fosse salvo. E nessa parte que fala em sermos parte com Cristo, em levar a Cristo, em sermos espelho de Cristo, começou a falar também, não só lá fora. Cristo começou a falar comigo que não é só lá fora, porque aqui dentro mesmo dentro da igreja temos falhado muito. Foi aonde que Deus me falou me mostrou o terceiro propósito nessa oração, que diz o seguinte: nós somos um, como é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um antropólogo, fazendo um estudo na África sobre os costumes e ética, essas coisas africano, ele, no final dos seus estudos, ele propôs uma corrida para crianças. E nessa corrida, ele colocou uma cesta cheia de chocolates, doçuras, debaixo de uma árvore. E falou com elas, olha, quem chegar até o final primeiro, vai poder pegar a cesta e desfrutar dela. Vai ter a cesta para si. E aí, todas as crianças se alinharam. E na hora que ele falou todas elas deram a mão, saíram correndo juntas, e todas elas pegaram a cesta juntas, e todas elas se alegraram juntas. Aí, foi aonde que a palavra Ubuntu me chamou tanta atenção. Foi quando uma criancinha falou assim, tio, Ubuntu. Como uma de nós poderíamos ficar felizes se todas as outras não estariam? Cara, é algo assim que começa a rever nossos valores.
é algo que nós começamos a parar para pensar o quanto nós temos sido egoísta, o quanto nós temos sido altruísta, o quanto nós temos, tudo que nós queremos vem a nós. Tudo que nós queremos é que seja feita a nossa vontade. Nós falamos, seja feita a tua vontade, Senhor, mas quando nós vamos ver, nós queremos, se não for assim, não dá para mim. Se não for desse jeito, para mim já não vale. Se não for feita a minha vontade, não. Se não cantar a música que eu quero, eu não vou cantar. Se não for tal pessoa que for pregar, eu nem vou, porque não vale a pena. Cara, não é sobre você, é sobre Cristo. Não é sobre nós. Então, assim como ele tinha um propósito, que nós fôssemos um, e ele ainda falou assim, eu vos dou a glória para que vocês experimentem a perfeita unidade. Perfeita unidade. Você sabe o que é? Deus, imagine que Deus e Jesus Cristo, aí Cristo pensa uma coisa, Deus fala assim, não, é isso daí mesmo. Tipo assim, eu vou fazer tal coisa. Não, tá certo, é isso mesmo que é a minha vontade. Cara, é você olhar para o seu irmão e falar assim, cara, eu te amo independente do que você fazer. Cara, nós vamos cantar uma música no louvor, é tal música. Cara, que música top, nós vamos louvar esse hino a Deus, é isso aí mesmo. Cara, vai ter um evangelismo. Nossa, vamos que o evangelismo é top. Vamos que Deus vai falar mais conosco do que com aquelas pessoas que estão lá. É você se entregar a Deus, porque quando você se entrega a Ele tem muito mais para você do que para Ele mesmo. Eu comecei algo que, tipo assim, Cristo, Ele foi o maior exemplo para nós. Sem dúvida nenhuma, Ele foi a maior lição de vida para nós. E há poucos minutos, há pouco tempo, antes dele ser sacrificado, ele sabia tudo aquilo que ele ia andar. E acredita que ele estava fazendo? Ele estava orando por nós. Pai, que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor. Que eles sejam um comigo. Que eles sejam um contigo. E que nós sejamos uma perfeita unidade em Cristo. Deus tem falado muito comigo isto. E eu me vejo assim no dia a dia. Eu me vejo muitos momentos que a gente tem a oportunidade de querer impor a nossa vontade. A gente lidar no trabalho, a gente lidar até aqui mesmo na igreja, e é onde que a gente se depara com opiniões diferentes, e a gente começa a falar assim, cara, ele está todo errado. Esse cara não sabe nem o que está falando. E eu tenho um amigo que ele falou assim, que ele tem um tio, que tudo, que quando fala com ele assim, faz desse jeito aqui. Ele pega e simplesmente faz, mesmo ele sabendo do jeito certo. Porque ele vira, a filosofia de pensamento dele é assim, duas cabeças pensam melhor do que uma. Então, se não der certo, eles vão pegar e vão fazer do outro jeito. Cara, o quanto você tem perdido, o quanto nós temos perdido por dar ouvido ao nosso próximo. O quanto o nosso próximo tem compadecido do nosso lado e a gente nem sequer liga, a gente nem sequer sabe. O quanto a gente tem orado pelo nosso próximo, o quanto a gente tem dado a nossa vida por ele. Se nem Cristo poupou a sua vida, por que nós pouparemos a nossa?